Geralmente, quem fica preocupado com o que o outro está fazendo da vida dele é porque tá infeliz com a vida. O youtuber recomendou esse vídeo aqui, ó. Um homem adulto não joga videogame? Recomenda aqui o que você acha. Joga ou não joga? Eu já tô avisando que eu jogo, hein? E dependendo da linha que for esse vídeo, a gente vai ter certas discordâncias aqui. Comentário. Júlio, fala sobre esses homens que jogam videogame mesmo depois de ser marido e pai. Queria saber sua visão. Eu já fui muito viciado em jogos na adolescência, mas hoje eu acho coisa de moleque. Porém, colegas de trabalho, mesmo acima dos 30, jogam até hoje praticamente todos os dias. E aí, cara, tem um monte de respostas, gente se xingando e debatendo e dizendo que tá certo e que tá errado. Que história é essa? Bom, me perguntaram a minha opinião, então eu vou dar a minha opinião sobre isso. Antes de começarmos... Ainda bem que ele falou isso, né? Vai dar a opinião dele, não necessariamente verdade absoluta. Ainda bem que ele falou, é a minha opinião. Se você não me conhece, eu sou o Júlio, eu sou psicólogo e ao longo da minha jornada dentro da prática clínica eu acabo lidando com diferentes pessoas, em diferentes contextos, em diferentes realidades, mas algumas coisas acabam se tornando bastante comuns ou frequentes. E entre elas nós estamos falando de exercício físico, de atividades sociais, de hobbies, de lazer, de vida afetiva. Existem categorias nas vidas humanas que são bastante semelhantes para todos nós. E uma das categorias mais curiosas para trabalhar dentro da prática clínica é a área do lazer. Por quê? Exatamente. Porque hoje as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o que é um hobby ou o que é um lazer genuíno. Em um mundo onde nós estamos sempre sendo pressionados economicamente para produzir lucro, a gente sempre está pensando em usar o nosso tempo extra para ou ganhar uma habilidade que vai monetizar o esforço mais para frente, ou criar alguma coisa que pode ser vendida amanhã. A gente olha para cada pequeno momento da nossa existência como uma oportunidade para acumular mais números na nossa conta. Dá um pause aqui. Isso aqui é uma coisa que eu falo no meu outro canal. Pra quem não sabe, isso aqui é um canal secundário, onde que eu falo o que eu quiser, posto o que eu quiser, não tem uma pauta específica aqui. No meu canal eu falo sobre desenvolvimento humano, psicologia, filosofia. Eu passei recentemente na Universidade Federal de São João del Rei em psicologia também. E uma coisa que eu falo muito sobre justamente o descanso, o ócio, que as pessoas hoje em dia elas não têm. Elas só querem justamente trabalhar. E aí vem você, por exemplo, eu estava conversando com uma advogada recentemente, minha advogada, e ela foi e falou que ela na academia, ela tem pensamentos de estou perdendo tempo. Por quê? Porque foi tão metralhada pelas redes sociais, pelo esse mundo que a gente vive, de sempre estar produzindo alguma coisa que vai gerar algum número lá na frente, um dinheiro, uma conquista material, uma conquista financeira, que quando você faz alguma coisa que aparentemente não está ligada a essa conquista financeira, você tem a sensação de que você está perdendo tempo. Eu pego esse livro aqui, ó, é um livro que eu tô lendo, do H.P. Lovecraft. Pra que eu tô lendo isso daqui? Porque eu quero, porque eu gosto de terror cósmico. Eu gosto disso, eu tô lendo pra isso. Agora, quando eu pego um livro desse daqui, por exemplo, que eu estou lendo esses dois, Como Escrever Bem, isso aqui já não é uma coisa prazerosa, um hobby, como que eu posso dizer, o meu curtir o ócio. Isso daqui é curtir o ócio. Não tem nada aqui que eu vá usar para fazer conteúdo ou ganhar dinheiro. Agora, isso aqui sim, aprender a escrever para criar roteiro, aprender a escrever para fazer postagem nas redes sociais, aprender a escrever para fazer um livro. Eu estou escrevendo um livro sobre manipulação hoje e esse livro está me ajudando bastante. Como escrever bem. Então, quando eu tenho duas atividades, leitura, eu tenho a mesma atividade, leitura, uma vai para o ócio, para o meu hobby, para eu curtir o meu tempo, a outra vai justamente para uma questão de trabalho. Quando eu estou lendo o meu livro aqui do H.P. Lovecraft, eu estou lendo porque eu estou lendo. Eu não fico preocupado se isso aqui vai me dar dinheiro ou não. As pessoas estão muito, mas muito contaminadas com essa visão de que tudo tem que dar dinheiro. Você tem agora, que é foda, até o seu sono ele tem que ser performático. Até o seu sono você tem que produzir alguma coisa no seu sono com base em números. Aí você baixa um tanto de aplicativo e você está se fudendo. Não, eu te convido a começar a pensar na sua vida não só na questão financeira. A financeira é importante, sem dinheiro você não vive, beleza, a gente sabe disso.
Mas para você também ter uma saúde mental melhor, você tem que ter um hobby. E não é pensar no hobby porque eu estou aqui fazendo o meu hobby porque minha mente vai ficar melhor para eu fazer mais dinheiro. Não faça essa ligação. Eu estou fazendo porque, infelizmente, o mundo está doente. A sociedade está doente. Aí eu preciso virar para a pessoa e falar assim, olha, você tem que ter um hobby para você ter até mesmo mais lucro. Aí ela para e vai ter o hobby dela. Infelizmente, eu tenho que usar disso. Quando que o ócio era uma coisa boa. As pessoas queriam ficar em casa no final de semana sem fazer nada. Não, hoje já tem que estar produzindo. Hoje ela tem que estar rodando em carro de aplicativo. Tem um emprego fixo que ganha bem, ganha ali seus 6, 7, 8 mil reais por mês, mas no final de semana tem que rodar com o carro dela no aplicativo para ela ter um complemento de renda. E a família fica como? E você mesmo fica como? E eu entendo que, especialmente para quem vive em cenários de escassez, isso é sim necessário. Existem momentos da nossa vida onde sim, cada pequeno momento conta para a gente fazer diferença na nossa conta bancária e logo nos nossos projetos de vida. Mas, no entanto, todavia, entretanto, há um asterisco muito grande aí. Veja, seres humanos não conseguem ficar muito tempo sem lazer em suas vidas. Sim, nós temos que ser trabalhadores, nós temos que nos dedicar, fazer as coisas acontecerem, tudo aquilo que você sabe que faz parte do repertório da nossa vida. Mas nós também precisamos de lazer. E aí entra a grande pergunta: o que é lazer? O que significa ter uma atividade que é focada exclusivamente em proporcionar boas sensações? Bom, aí, meu amigo, whatever floats your boat. Seja lá o que flutuar o seu barco, é bom o suficiente para você. E é interessante isso, porque, por exemplo, eu tenho clientes que se encontraram no hobby da mecânica automotiva. O cara compra um Opala velho e vai reformar um Opala. E todo domingo de manhã, ele acorda antes da família, antes dos filhos, e vai lá pro quintal dele e fica lá, se sujando de graxa, instalando peça nova, tirando peça, vendo o que funciona e o que não funciona. É o lazer dele. Ele não quer vender o Opala. Ele talvez nem queira que o Opala rode direito, ele só está brincando com a ideia. E se a gente olhar do ponto de vista mais simplista, apesar de parecer uma atividade super masculina, né? O cara lá se sujando de graxa, ele está brincando de carrinho, certo? Exatamente isso. Eu morei uma vez de aluguel e onde que eu morava era uma casa dentro de um terreno do senhor. E tinha um filho dele que ele tinha esse mesmo hobby. Ele comprava carro de leilão e tinha o projeto dele. Ele fazia lá, montava o carro, consertava, depois ele desmontava, ficava um tempão até hoje. Né? Ele comprou um Citroën C4 Palace, daquele sedã. E ele foi consertando aquele carro, consertando e nunca finaliza o carro, porque ele está no hobby. Não é uma questão de financeiro para ele, não é uma questão dele finalizar aquilo e vender. Ah, não, tem que terminar isso aqui para vender, ter um lucro, depois comprar outro, vender, ter um lucro. Não, é o hobby dele. Ele compra uma peça, ele olha, ele analisa. Ele tinha falado comigo que o C4 era cheio de tecnologia que ele nunca tinha visto. Porque até então, o último que tinha consertado era uma Blazer. Aquelas antigas de policial que ela comprou no leilão, que justamente era de da Polícia Militar. Ele comprou e consertou. E a Blazer de 1900 bolinha não tinha nenhuma tecnologia. O C4 estava cheio de tecnologia e ele estava fissurado naquilo porque ele não sabia mexer, ele estava aprendendo. Ele fazia por hobby e não fazia por dinheiro. Assim como aquele que acorda de manhã ou no final do dia, previamente combinado, e sai para jogar bola com seus amigos, para descansar, ele está se divertindo em uma atividade não lucrativa e no final ele está brincando de jogar bola com seus amigos. Olha que interessante que é esse padrão. Então você percebe que toda atividade de lazer acaba se tornando uma atividade que pode soar infantil, certo? Nós podemos olhar para as nossas atividades como atividades que acabam sendo mais regredidas comportamentalmente. E a questão é que, entenda que lazer é mais ou menos isso. A responsabilidade de carregar a vida é muito grande. Quando você tem, por exemplo, eu tenho 3 filhas, eu tenho uma propriedade, eu tenho uma empresa, e tudo isso pesa com o tempo. Então, uma hora ou outra, a gente quer dar uma fugida. A gente quer, de maneira saudável, sair um pouco dessa realidade e entrar em outra. Seja limpando o seu aquário, seja montando um quebra-cabeça,
seja brincando de RPG de mesa, seja jogando videogame. Perceba que toda vez que a gente busca por uma fuga da nossa realidade, a gente vai buscar alguma coisa para fazer. E para muitos, a atividade mais fácil, mais acessível e muitas vezes mais barata é jogar um joguinho. A ideia aqui é entender que esses mecanismos de lazer, esses mecanismos de fuga da realidade, eles não são ruins. Eles são uma forma da gente dar uma respirada, encarar as coisas, vamos lá e agora vamos voltar para a batalha. A gente volta um pouco renovado porque a gente se absteve, se afastou um pouco do mundo que estava lá travado e pesando nas nossas costas. Entenda que cada um vai encontrar a sua maneira de fazer isso, como eu disse anteriormente, e os videogames estão inclusos nesse pacote. Qual é a linha tênue entre o lazer, que é saudável, e o... Antes de falar dessa linha tênue aqui, o que eu vejo muito na internet são cagadores de regras. Você vê quem não cagou regra aqui. Por quê? Porque é um cara estudado, um psicólogo, que sabe que tudo tem o seu ponto, que tudo varia de pessoa para pessoa. Quando você vê o comentário inicial, é um cagador de regra falando que um adulto não pode jogar videogame. Mas quando você vê no mundo real, não existe essa regra. Quem que não pode jogar videogame? E se você estiver ganhando dinheiro, Alan Zó, que eu teve filho agora, né? Ele ganha dinheiro jogando videogame. Ele não pode jogar videogame? Então assim, tudo tem uma regra. Homem de 30 anos, casado com filho, não pode jogar videogame. Por quê? Quem disse? Só na sua convivência, cara, que isso pode acontecer. E aí vem você dentro da sua bolinha, criando certas regras que não são pautadas na realidade. A internet é cheio disso. Você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, você tem que fazer aquilo outro. Não. Dentro da sua realidade, o que você faz para descansar? O que você faz para ganhar dinheiro? Dentro, né, dessa questão de hobby, mas só que você vê um tanto de carregador de regras de como fazer dinheiro. Não, você tem que ganhar dinheiro com infoproduto. Você tem que ganhar dinheiro com canal Dark. Você tem que ganhar dinheiro com construção. Você tem que ganhar dinheiro com não sei o quê. Você vai vendo ali, é uma regra aqui, você olha e fala, mas isso não encaixa na minha vida? Por que não encaixa? Cada um tem a sua vida e você tem que olhar na sua vida. Eu jogo, por quê? Porque é um negócio que ele falou aqui, é o lazer mais acessível que eu tenho. Eu jogo, eu leio um livro, vocês estão vendo ali atrás, né? Cheio de livro ali. Por quê? É um lazer mais acessível que eu tenho para minha vida, para o meu ócio. Eu gosto disso porque é o que eu tenho acesso. Mas já falei com minha namorada, se eu tivesse grana, provavelmente eu não jogaria. Eu provavelmente não iria ler tanto. Eu provavelmente iria viajar. Eu ia viajar pelo mundo, mas só que eu não tenho condição financeira de fazer. E o mundo é grande, eu quero conhecer muito lugar no mundo, mas eu não tenho condição financeira de fazer. E eu preciso ter o meu descanso. E o meu descanso vai ser o quê? As pessoas, elas ficam muito bitoladas, e a internet veio muito com isso, não só dessa cagação de regra, mas de uma visão do que é a vida boa. A gente olha na internet, a gente vê uma pessoa viajando constantemente, a gente fala, nossa, isso é a vida boa para aquela pessoa. E muitas vezes a pessoa nem está viajando. Quantas pessoas eu conheço que vão numa viagem por ano, faz ali não sei quantas mil fotos para ficar postando ao longo do ano, para ter a ilusão postada ali de que ela está sempre viajando. Mas na verdade ela está lá trabalhando, ganhando salário mínimo. É o influencer que acorda às 5 horas da manhã e fala, acordei, bom dia, 5 horas da manhã, e volta a dormir. Tem muito que faz isso. Você está achando o quê? Que a internet está cheia de verdades? Não, a maioria é mentira. A maioria é mentira. E vem uns cagadores de regra na sua vida. O que você ia fazer se você tivesse condição? Mas você não tendo condição, você tem que ter descanso de alguma forma. O meu descanso é justamente jogar. O meu descanso é ler. O meu descanso é ver um filme, ver uma série. Porque é isso que eu tenho acesso. É isso que a maioria das pessoas tem acesso. E eu não vou ficar... Eu já não entro na rede social, já não consumo conteúdo da rede social. Mas você está postando aqui no YouTube. Eu só entro para postar. Eu não saio por consumir na vida do outro em Instagram, em TikTok, porque isso faz mal. Psicologicamente pra gente faz mal. Porque eu chego lá, vejo o cara com um casão. Aí eu olho para aquela realidade e vejo, não, a realidade é o casão. Aí você vê que você está morando num apartamento de 2 quartos.
Aí você vai ficar bitolado com aquilo lá, querendo ter um casão, e você vai ficar trabalhando pra caramba, não vai conseguir alcançar e vai ficar frustrado. E aí, qualquer momento que você tiver na sua vida, tendo um descanso que você precisa do descanso, igual ele falou aqui, você precisa do descanso, igual eu falo no meu outro canal, você simplesmente vai parar. Você vai chegar e falar assim, não dá, eu não posso parar, eu não posso descansar, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que ganhar mais. Aí você para lá, não descansa, continua trabalhando, isso fode sua vida, você vai e começa a tirar tempo de sono. Antes você dormia 8 horas, agora dorme 6, agora dorme 4. Porque você escuta um otário falando que dormir não dá lucro. Tem gente que fala isso na internet. E quando vê, você está todo fodido. Você está com uma depressão, está com um burnout. E por quê? Porque você nem sequer tira um tempo para você. Agora vamos voltar aqui. Porque aqui, qual é a linha tênue entre o lazer que é saudável e o lazer que não é saudável? Bom, a resposta é simples. Se a sua atividade de prazer, se a sua atividade de lazer começa a impactar nas responsabilidades que você possui, nos compromissos que você firmou, temos um problema. Imaginemos que eu lá vou jogar um joguinho no computador e aí, eu não quero parar de jogar. E eu vou lá e começo a desmarcar meus clientes, ou começo a não responder as pessoas relacionadas aos meus trabalhos. Isso é um problema. Por quê? Aquela atividade de lazer, aquele pequeno momento de fuga, se tornou prejudicial para a minha vida como um todo. Você percebe que essa correlação de mecanismos de fuga são muito semelhantes a, por exemplo, as substâncias? Por exemplo, o álcool é a mesma coisa. Se o cara chega no final do dia e toma uma cerveja, agora eu tô bem, foi um bom dia, foi legal, gostei de tomar cerveja, eu mereci ela, e ele vai seguir com a vida dele, eu não vejo mal nisso. Agora, se ele senta no final do dia e toma 10 cervejas, fica de ressaca, não consegue trabalhar no dia seguinte, opa, temos um alerta vermelho aí. Então veja, que não se trata necessariamente de qual atividade aquela pessoa está fazendo, e sim se aquela atividade está impactando outras áreas da vida. E, naturalmente, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa hipocrisia, porque eu tenho certeza absoluta de que muitos daqueles que estão criticando homens que jogam videogame devem passar de 1 a 2 horas por dia vendo reels no Instagram. E, honestamente, qual é a diferença? Você está na frente de uma tela e, honestamente, comparar um jogo de computador com um vídeo curto, o jogo de computador é muito mais saudável para o seu cérebro do que aqueles vídeos dopaminérgicos rápidos, não agregam nada e destroem o seu span de atenção. É isso. Eu falo isso no meu outro canal também. Eu falo o seguinte, você tem que ter pelo menos no dia, 2 horas por dia para você descansar. Pra você ficar tranquilo, mas um descanso que você foi programado, que você mesmo programou. Não ficar igual eu falou ali, você ficar 2, 3 horas em vídeo curto, de Instagram, de TikTok. Não. No final do meu dia, de 8 às 10, eu vou ficar vendo um filme. No final do meu dia eu vou pegar um livro para ler, no final do meu dia, durante 2 horas, eu vou jogar meu jogo. Você sabe que aquele tempo é seu para descanso. É um tempo que você tira para você. Que a gente perdeu isso. Tira um tempo para você descansar. Para amanhã, no dia seguinte, você vai ficar de boa. Você não pode deixar aquele negócio, de 8 às 10, eu vou tirar o tempo de descanso, e aí você vai até meia-noite, 2 horas da manhã. Aí não. Aí prejudicou a sua vida. É a dosagem, cara. É a dosagem. Você tem que ter o seu lazer. Só que o seu lazer não pode atrapalhar a sua vida em geral. Assim como sua vida em geral também não pode atrapalhar a sua vida, né? Porque trabalho demais também é prejudicial. E isso as pessoas não falam. Só que você vê os índices de burnout, índices de depressão, os índices de ansiedade. É por quê? É porque as pessoas estão cheias de lazer na vida? Estão tendo muito prazer? Não, não é. Então, meus caros, respondendo agora diretamente, jogar videogame enquanto adulto é coisa de homem que não cresceu? Um grande depende entra na cena, mas, de maneira geral, a resposta é simples. Não. Se você faz isso como um pequeno momento para você se divertir, você não está prejudicando ninguém, causando sofrimento a ninguém, divirta-se. A vida é feita para isso, a gente está aqui para poder curtir as pequenas experiências, lidar com as coisas no equilíbrio. Então, enquanto houver equilíbrio, eu não vejo problema nenhum. O grande mal que nós temos hoje, especialmente no nosso querido e amado Brasil, é ficar bisbilhotando na vida alheia e querendo julgar a ação das pessoas que não tem nada a ver com a sua vida. Muito bom. Veja, eu conheço um cara
que ganha mais de 80 pau por mês e gastou uma tonelada de dinheiro num simulador de corrida pro computador dele. O que você tem a ver com isso? O cara é super bem sucedido, tem uma família incrível, tá dando conta de tudo que ele pode ter na vida dele. Se ele quer brincar num momentinho ali, brincando no volantinho, fingindo que ele tá correndo, o que você tem a ver com isso, amigo? Nada. Geralmente, quem fica preocupado com o que o outro está fazendo da vida dele é porque tá infeliz com a vida. Se você tá preocupado demais com o que o outro faz com a vida dele, você está feliz com a sua vida. Você não tem controle sobre a sua vida. A sua vida tá uma bosta ao ponto de você dar palpite na vida do outro. Porque se a sua vida tivesse maravilhosa, você tava cagando por que o outro faz. Você tava cagando porque se o cara com 30 anos casado com filho tá julgando ou não. Porque você tá preocupado com a sua vida. Mas quando você não tá com a sua vida satisfeita, você começa a dar pitaco na vida do outro para ter um alívio na merda da sua vida. É isso que acontece. Você dando palpite na vida do outro é porque sua vida tá uma bosta. Tá insatisfeito com sua própria vida ou com sua própria vida. Eu digo isso não como mecanismo de defesa. Eu gosto de jogar, mas eu não tenho mais tanto tempo para isso. Eu jogo em média 1 hora por semana, talvez. Gostaria de fazer isso mais vezes, mas se eu fizer mais vezes, eu prejudico as minhas outras responsabilidades. Isso significa que eu sou um gurizão que não amadureceu só porque eu tô jogando um joguinho? Não. A vida não é tão categórica e determinista como muitos pensam. Cuidado com seus julgamentos. O que importa, gente, são os frutos que você está produzindo. Se você está cumprindo com suas responsabilidades, expandindo as suas iniciativas, garantindo o futuro daqueles que dependem de você, ninguém tem nada a ver com o que você faz com o seu tempo livre. E cuidado, aqueles que ficam pirados com a ideia de que homem não pode ter tempo livre, inclusive tem um comentário aqui, o cara fala assim, se você tem filhos, todo o seu tempo agora é dos filhos. Uma ótima maneira de você acabar com a sua vida, entrar em depressão e se sentir péssimo no final da sua jornada. Um homem precisa ter sua individualidade. Eu tenho 3 filhas e eu tenho tempo para mim. Tem horas que eu me fecho no meu mundinho, vou fazer as minhas coisas que não tem nada a ver com as minhas crianças. Isso me torna um egoísta? Não. Me mantém são, saudável, feliz e sabendo de como eu sou por dentro, a minha própria individualidade, para além da minha família, para que eu mantenha uma imagem que eles admiram. No final, meus caros, trata-se de manutenção de vida. Parem com a loucuragem. Façam o que te faz feliz, de uma forma que não prejudique ninguém. Mantenham suas responsabilidades, cresçam em suas vidas e vai dar tudo certo. Seja assistindo anime, seja jogando videogame, seja brincando de bonequinho. Ninguém tem nada a ver com o que você faz se você não está prejudicando ninguém no processo. Certo? Espero que essa leve reflexão tenha ajudado a desmistificar algumas coisas. E se você não concorda, é uma pena, porque eu vou continuar com a mesma posição e continuaremos em discordância. E quem sabe, de repente, eu entro em live para jogar só para te irritar um pouquinho. Eu pensei, sinceramente, que eu ia discordar bastante do Júlio. Sério. É porque eu comecei a ver o vídeo, ele no canal, quando ele tinha sobrevivencialismo. Eu acho que nem tem mais esse canal, ou tem, não posta, sei lá. Mas eu parei já tem anos de ver ele. E eu nem sabia que ele era psicólogo. E assim, eu concordo com o cara, tá? Se você gosta de cagar regra na vida, sua vida é infeliz, cara. Sua vida é muito infeliz. Quem tá de boa com a vida não fica cagando regra com a vida dos outros, não. Nem um pouco. Nem um pouco. E aí eu completo uma coisa que ele falou aqui sobre se você dá ali sustento para sua família, cumpre suas obrigações, não importa. Você tá descansando, jogando jogo, vendo anime, vendo filme, não importa. Só que a gente também tem que ter um cuidado, igual eu falei na questão das redes sociais, do que é nossas obrigações. A gente é muito fácil influenciável pelas redes, a gente acha que sempre a gente está ganhando pouco. Talvez para você ganhar ali 4 mil reais seja o suficiente. Você banca a sua vida, você fica tranquilo, você não tem aquela ganância de estar com um carrão, um casão, de estar viajando pra caramba, e tá tudo bem. A minha avó faleceu, ela não gostava de viajar, ela só viajava para ver a irmã dela no interior. Eu chamei várias vezes ela para viajar e ela não queria. E eu vou obrigar minha avó a ver uma vida que ela não estava afim? Ela gostava da casinha dela, ela gostava de ir para a igreja dela. Minha avó não gastava com nada. Para ela, 1 salário, 2 salários era o suficiente para a vida dela. Talvez seja a sua vida. 1 salário, 2 salários seja o suficiente para você manter a sua vida, porque você também não quer mais. Você só está querendo viver a sua vida na tranquilidade. E tá tudo bem isso acontecer.
Se você é um pouco mais ganancioso, quer um pouco mais, nem pode ser ganancioso, quer mais conforto na vida, então você vai ter que ganhar um pouco mais. Mas muitas vezes é só uma questão de propaganda colocar na sua cabeça que para você ser alguém você tem que ganhar muito. Não. Vai viver a sua vida mais tranquilo, vai.